Sejam bem-vindos à nossa fogueira dos mistérios. Fechem os olhos e abram a escuta, porque tudo o que aqui se conta merece uma reconta, pois se é de boca em boca que a nossa cultura se faz. E se isso não acontecer, são vocês que vão enlouquecer. Então prestem atenção, que é hora da contação. Há milênios, a humanidade se reúne em volta de fogueiras. Elas são como portais mágicos que afastam o medo e a escuridão da noite. Mas elas não são apenas fontes de calor e luz. São também o lugar onde nossas histórias ganham vida. As sombras dançantes das labaredas dão vida aos contos, os tornando mais misteriosos e interessantes. E este é o lugar perfeito para contar uma história de um ser que eu acho que vocês conhecem. É um ser pequeno, da pele escura. Ele usa um capuz vermelho, anda numa perna só e fumba um cachimbo. Sabem quem é? O Saci Pererê. Ele é um travesso, espalha o terror por onde passa. Ele é Zé do Leite, quebra a ponta das agulhas, faz as costureiras perderem os dedais. Não pode ver um prego virado para cima e vira ele para cima e espeta o pé do primeiro que passa. O Saci, ele não faz maldade grande não, mas não há maldade pequenina que não faça. E sabe como que faz para pegar um Saci? Primeiro, a gente procura o redemoinho que ele está. E depois, pega uma peneira trançada em forma de cruz e joga por cima dele. E depois é só prendê-lo numa garrafa. Dizem que quem consegue prender um Saci terá riqueza sem fim. Eu não acreditava muito no Saci, mas certa vez, numa noite escura, em que as nuvens e a lua faziam sombras aterrorizantes sobre a mata, num vilarejo lá no sertão nordestino, algumas pessoas contavam lendas e histórias aterrorizantes sobre o Saci. Eu e meus amigos, nós nunca acreditamos nessas lendas não. E decidimos provar que era tudo mentira. Munidos com muita coragem, atravessamos a mata no meio da noite. E à medida que caminhávamos, o vento sussurrava distante. E a todo momento a gente sentia que estávamos sendo observados. Até que um momento chegamos perto de uma fogueira parecida como essa. E em volta dela, um menino pulando. Era o Saci Pererê. Nós corremos dele, mas ele perseguiu a gente, rindo, jogando brasa em nós. E quanto mais a gente corria, mais ele nos encurralava. Até que finalmente a gente conseguiu sair da mata. E desde então nós decidimos nunca mais ousar aterrorizar e não acreditar nas lendas. Porque o Saci, ele é um ser real. Eu fico até arrepiada toda vez que eu conto essa história. E eu tenho muitas outras que nós podemos contar aqui hoje. Eu também conheço algumas histórias. Mas como assim? Vai entrando assim, né? Bora! Você estava contando uma história, eu estava passando
e adorei ela. E lembrei que eu também conheço algumas histórias e vim contar pra você. Ah, e quem é você que vai chegando aqui, já vai querendo contar a história? Já, eu vivo há tanto tempo que eu nem lembro mais o meu nome. Já conheci muito dessa vida. Quando eu era criança, me foi concedido um desejo pelos deuses e deuses da mata. Me foi dada uma vida muito longa, mas recebi algo a mais. Eu comecei a conseguir ver os espíritos da mata, os seres sobrenaturais e ter visões do passado e do futuro. Desde então eu ando de aldeia em aldeia, de vila em vila e de cidade em cidade para falar às pessoas tudo aquilo que aprendi, o que aconteceu e o que vai acontecer. Mas nem sempre as pessoas me ouvem e me acreditam nas histórias. Há muito tempo eu tive uma visão que um povo monstruoso chegaria por essas terras. Eles eram diferentes, a pele pálida, pelos por todo o corpo. Eles chegavam com um desejo de conquista e de morte. Eu saí correndo por todas as tribos avisando as pessoas, mas eles não acreditavam em mim. Eles não acreditavam quando eu falava esqueci o nome dos... Como é que tá na ponta da língua? Língua? Que língua que fala na Alemanha? Alemão? E no Japão? Japonês? E aqui no Brasil? Português? Português! Eram esses portugueses iam chegar. E chegaram. E todos sabem o que aconteceu. Então, eu tento que as pessoas ouçam minhas histórias e acreditem nelas. E peço para que você e todos os outros acreditem. Já fui chamado de muitos nomes, mas hoje eu sou mais conhecido como Caraíba! Viu? Olha, eu até faço trovão quando eu quero ver de novo. Ó. Eu sou o Caraíba! Eu gostei muito da sua história do Saci. E digo que você e seus amigos tiveram muita sorte. Eu mesmo também já fui atazanado por um Saci. Mas eu sabia o segredo para capturá-lo. Tá vendo? Então eu esperei o redemoinho do Saci chegar. E quando ele chegou, eu peguei a minha peneira e então eu capturei ele nesta garrafa. Olha aqui, ó. Ó que legal. Ó, olha aqui que bacana. Ó. É legal, vai. Quer comprar? Ah, e eu já falei que eu tenho medo de saci. Ah, não, mas esse tá preso. Mas ele deve estar com raiva, né? Porque ele tá preso. Olha. Você não quer mesmo? Não, obrigada. Eu faço baratinho pra você que é minha amiga. Ai, tô sem dinheiro hoje, não. Ai, mas que foi? Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui. Bem aqui. E vai que você muda de ideia, né? Saci na garrafa é a última moda na Europa. E agora? Agora eu vou contar pra você uma história que vai assustar você de verdade. Você já ouviu falar de corpo seco? Não. Pois saiba que o que o Saci tem de travesso, o corpo seco tem de maldade. A história dessa pessoa começa quando ele era apenas uma criança. Seu nome era Miguel. Um dia, a mãe de Miguel pediu para que ele levasse a marmita para o seu pai, que tinha esquecido em casa. Na marmita tinha arroz, feijão, vatapá, tinha brócolis, uma coxa de frango, bolinho de fubá, café passado numa peneira. Dá pra continuar com a história? Desculpa, vai, é que eu tô com fome, eu tô andando há bastante tempo. Vai. Acontece que Miguel, muito guloso, comeu toda a comida e entregou uma marmita vazia, somente uma coxa de frango para o seu pai. E disse que a mãe que tinha mandado entregar assim. O pai ficou furioso. E naquela noite, os pais de Miguel brigaram noite adentro. E Miguel ficou no quarto,
rindo da travessura que tinha feito. E engana-se você ao pensar que somente os humanos tinham que tomar cuidado com Miguel, mas os animais também, pois a Miguel gostava de perseguir cachorros de rua para tentar chutá-los. Jogava água fria em gatos abandonados e caçava passarinhos com seu estilingue. Bom, conforme Miguel cresceu, suas maldades somente aumentaram. Ele ficou sabendo que descobriram ouros nas Minas Gerais e logo rumou para lá, pois tinha muita cobiça. Chegando no garimpo, logo ficou conhecido. Além de toda a sua cobiça, muitas coisas estranhas aconteciam ao redor de Miguel. Sempre que um garimpeiro se desentendia com ele, aquela pessoa desaparecia de forma misteriosa. Mas engana-se quem acha que somente os inimigos tinham que tomar cuidado, mas os amigos também, pois Miguel não gostava de dividir nada. Bom, se bem que uma pessoa tão ruim assim não tem amigos de verdade. Miguel juntou tanto ouro, ficou tão rico e comprou uma fazenda enorme. E então cometeu a maior de suas maldades. Comprou um monte de escravos. A maior crueldade que o ser humano pode fazer com outro é a escravidão. Nem ouso dizer o que aqueles homens e mulheres sofreram na mão de Miguel. Acontece que um dia Miguel morreu. Sua morte é envolta em mistérios. Alguns dizem que foi a sua esposa que envenenou sua comida, pois não aguentava mais viver com ele. Outros, que foi uma revolta de escravos que fez com que ele morresse. Bom, pode ser qualquer ato da sua vida, uma vingança, qualquer coisa poderia ser realidade. Bom, acontece que nem o céu, nem o inferno aceitaram o corpo de Miguel, a alma de Miguel. Então ele foi condenado a viver na terra para todo sempre. Ele levou muito tempo para encontrar o seu corpo que estava enterrado, escondido. E seu corpo já estava todo ressecado. É daí que vem o seu nome de corpo seco. Seu visual é assustador. Seu visual é terrível. Além da pele ressecada, possui unhas bem afiadas e compridas. Também olhos fundos e dentes pontiagudos. É por isso que também é conhecido como bradador ou unhudo, pois dá gritos terríveis. Nem depois de morto, Miguel parou de cometer suas maldades. Ele começou a sugar a vida direto da fonte. De dia, ele se agarra em uma árvore e suga toda a energia vital dela, deixando ela totalmente ressecada. Por isso que dizem que quando uma árvore resseca de uma semana para outra, cuidado! O corpo seco pode estar por perto. Mas é de noite que ele ataca as pessoas. Ele procura algum andarilho desavisado para pegá-lo e agarrá-lo forte com suas unhas compridas e suga toda a vida dele, deixando somente um corpo ressecado no chão. Dizem que a única maneira de se livrar de um corpo seco é bater nele com uma vara de marmelo abençoada. E essas varas de marmelo abençoada é difícil de arrumar. Por sua sorte, eu tenho algumas aqui, ó. Tô vendendo baratinho pra você que é minha amiga. Ó, quanto que você quer? É 3 por 1, 2 por 3, aceito o Pix. Cadê meu QR Code? Olha, para de tentar me enganar, seu pilantra. Isso sim. Eu não tô tentando te enganar, eu tô tentando te ajudar. É muito importante que as pessoas vistam e tenham amuletos e instrumentos de segurança. É muito perigoso por aí. Isso é verdade, realmente. Desculpa, por sinal, eu vou deixar meu... Ó, tá aqui também na promoção, tá? Olha aqui, eu tô tremendo. Falar do corpo seco me assusta muito, começa a suar frio, a boca resseca. Ó, segura um pouquinho meu cajado. Vou até aproveitar pra beber um golinho d'água aqui, tá bom? Socorro, Saci, desculpa. Ô, seu Caraiba, cadê você? Eu não queria te prender, Saci, eu queria sim, desculpa. Meu Deus do céu. Peraí.
medroso! Me devolve meu cajado! E é muito claro que eu tenho que ter medo, porque agora tem um saci vingativo à solta e ele não tá feliz comigo. Ó, eu vou tentar procurar ele. Pera, deixa eu ver. Ele tá aqui. Ai! Um prego virado pra cima! Começou! Me ajuda! Você me ajuda! Como que a gente faz pra prender o saci? Não, prender não. Fazer um acordo com o saci, você sabe? Olha, fazer um acordo eu não sei, mas sei quem sabe. Quem? O Google. Peraí. Google? É, Quem é Google? ele é ótimo. Uai, que estranho, não conheço. Ué, Ok, Google. ah, Vamos fazer o acordo com o Saci. Ah, aqui, ó. nossa, que simpático ele. Ó, primeiro tem que ter em mãos uma peneira e um rosário. Peneira? Você tem peneira aí? Ah, que sorte. Eu tenho sim. Aqui, ó. Ah, e um rosário. Ah, Rosário, eu vou ficar devendo. Ah, eu tenho um amuleto. Ah, serve. Ah, aqui, Saci, ó. tá tudo bom. Coloca aqui. Coloca aí. Aê. Pronto. E aí? Agora a gente tem que ir até uma lagoa ou espelho d'água. Ah, tem uma nascente de um rio aqui pertinho. Já serve. Já serve. Aí a gente tem que esperar um redemoinho de água se fazer assim. Ou a gente pode fazer também. Faz aqui, ó. Aí. Pronto, tá feito. Tá feito. E quando ele aparecer, Ah. a gente mostra o amuleto e a peneira e fala assim: você é o Saci. Ah, Ou você faz o que eu quero, ou a gente te prende na garrafa de novo. tá bom então. Tá bom? É. É isso. Tá, guarda o Google ali. Guarda. Faz o favor. Segura o cajado. Deixa eu pegar aqui. Ah, agora vai, hein? Abre a garrafa. Abriu. Saci! Você tá aí? Se você tá aí, dá um sinal. Saci? Ele tá. Tá bom. Saci! Desculpa te prender na garrafa. Foi sem querer. Mas é o seguinte, Saci. Ó, se você não quer que eu te prenda de novo, você aceita o nosso acordo e você aceita. Dá um sinal. Ai, pronto, acho que ele vai embora. Ai, que susto, menina. Ai, dá o cajado, para de roubar ele, ô. Que coisa. O Saci, pelo menos hoje, tava bonzinho, né? Ah, Deus me livre, era cruzar com o corpo seco. É? Eu, hein? Olha, mas pior que o corpo seco, sabe quem é? quem? O Papa Figo. É verdade. Ele é o terror das crianças, Dizem que ele era um velho feiticeiro que sofria de uma doença gravíssima de pele, que não dava pra ver. Para de roubar meu lampião. Devolve ele aqui. Coloca ele lá no cantinho pro senhor não esquecer, vai. Coisa. Fala do Dizem Papa Figo. que o Papa Figo sofria de uma doença terrível de pele e que para se curar tinha que comer o fígado de crianças teimosas e desobedientes. Ah, eu conheço muitas assim. Eu também, ó, tem uma lista. Eu também conheço um que gostava de comer carne de gente. O Labatute. Ele é um monstro em forma humana, mas com um corpo todo peludo. Tem um olho no meio da testa, 2 chifres igual assim de elefante. Os seus cascos são redondos e ele tem unhas bem compridas. Ele anda de noite num trote ligeiro e ritmado. E para escutar atrás da porta, para ver se tem alguém que está cantando, assoviando ou roncando alto, para atacar a pessoa, comer ela. Mas vem cá. A carne que ele mais gosta é a das crianças, porque é mais molinha. Ai, que horror. Mas medo mesmo, eu tenho, sabe de quem? Do vira-roupas. Ele é terrível. Ele não pode ver uma roupa no varal que vira do avesso, joga areia nos bolsos, risca as roupas brancas, arranca os botões e ele tá com terror. Vá. Vira-roupa? O que o vira-roupa tem de assustador? Só virar-roupa, riscar roupa, não é nada de mal. Que bobeira, menina. O senhor fala isso que não deve lavar roupa há muito tempo, né? Deixa eu ver aqui. É que faz tempo que eu tô andando e não é sempre que encontra aí um tanque, um
sabão. É. Ó, e por sinal, é o seguinte, ó, o papo tá bom, a conversa tá boa, mas tá na minha hora, né? Existem outros lugares e outras pessoas que precisam ouvir as histórias do Caraíba. Ai, Tá bom já, né? ai, mas o Ai. senhor já vai. Chega aqui, me atrapalhou tudo, me confundiu e agora vai embora. Uai, mas o que eu posso fazer? Eu tenho que ir, uai. Posso... É que eu lembrei de uma outra lenda, eu poderia contar essa história. Ah, eu tenho outra história muito boa também, que dá pra contar. É a lenda do Mapiguari. Hã? Ó, eu sou falei primeiro. Não, mas eu que falei, o que é isso? Eu tô aqui Você tá faz roubando meu tempo. cajado faz tempo. não. Ó, sou eu que vou falar. Eu sou mais velho, eu tenho que respeitar os mais velhos. Senta lá, vamos ouvir a história. Nossa, que coisa essa menina. Para vocês entenderem a lenda do Mapiguari, antes preciso voltar para a pré-história do Brasil. Há muitos e muitos milhares de anos, existia aqui na América do Sul um animal incrível, a Xenartra, ou, como ficaram mais conhecido, como preguiça gigante. Você conhece o bicho preguiça, né? Bicho simpático, alegre. Agora imagine eles imensos, gigantes, majestosos animais de 3 metros de altura. Mas, quando o ser humano chegou na América, começou a caçar as preguiças gigantes, pois elas eram lentas e não eram violentas. Uns séculos se passaram com essa caçada desenfreada e a preguiça gigante foi extinta. Mas diz a lenda que algum desses animais sobreviveu no fundo da floresta amazônica e lá começaram a evoluir para tentar se defender dos seres humanos. Sua pele começou a ficar grossa, igualzinho cor de jacaré. O pelo também engrossou, e então eles são agora imunes a qualquer tipo de bala. Eles possuem uma armadura, sim, ó, de casco de tartaruga gigante nas costas. Eles possuem braços imensos, com garras que terminam em forma de anzol. Seus cascos são pés virados para trás, igualzinho do curupira. Tem um olho no meio da testa. Mas o que é mais assustador nessa figura é a boca. A boca vai do nariz até o estômago e exala um cheiro terrível. Ele caça para comer, porque ele também é o maior inimigo do ser humano. Quando ele escolhe uma vítima, ele não para de jeito nenhum, nem um pouco silencioso. Ele vem derrubando árvores, gritando, fazendo um escarcéu, um barulho. Eu acho que... Ai, meu Deus! Acho que foi embora. Ele não para de jeito maneira. Ele não gosta de caçar de noite, porque ele tá dormindo. Ele gosta de caçar de dia, quando tem penumbra. Dizem que o seu ponto fraco é o umbigo. Então, se vocês encontrarem uma piguari, já sabe. É ali que tem que acertar ele. Mas, realmente, o seu único ponto fraco é o próprio bicho preguiça. Pois quando ele vê ele lembra dos seus antepassados mortos e acha que tá vendo um fantasma e sai correndo de medo. Esse é uma piguari, um dos seres mais monstruosos do nosso folclore. Ai, mas eu conheço uma outra lenda do Mapiguari. Outra lenda? Que outra lenda, menina? Só tem uma lenda e é a lenda que eu contei. Ai, mas o senhor não sabe que existem várias versões sobre as lendas, Tudo depende do lugar onde ela foi contada. Verdade. A que eu conheço do Mapiguari conta que ele era um velho pajé que descobriu o segredo da imortalidade, E como castigo, ele virou esse monstro gigante, fedorento, igual a você. Que foi? Não, é igual o monstro que você falou. Entendi outra igualzinho, coisa. sem tirar nem pôr. Dizem
que o Mapiguari só mata os seringueiros e caçadores, E quando ele encontra um, ele pega ele, coloca debaixo do braço, enfia a cabeça dele dentro da barriga e vai mastigando. O Mapiguari, ele come só a cabeça. Ele não deixa o resto, só a cabeça. Meu Deus, que absurdo! Realmente. Que crueldade! De fato. Desperdiçar comida dessa maneira com tanta gente passando fome, Mapiguari! Lá vai ele fazendo graça de novo, Tá bom que o clima tá meio pesado, não é só história pesada, Mas, eu conheço vários outros seres que são muito bons, que espalham bem por aí. Ah, não, eu também conheço. Por exemplo, o Negrinho do Pastoreiro, que infelizmente ele teve uma história muito triste, mas depois ele começou a ajudar as pessoas. Ele ajuda as pessoas a encontrarem objetos, animais, qualquer coisa perdida. É só fazer o seguinte: acende uma vela pro Negrinho do Pastoreiro, mentalizando o objeto que perdeu. E já encontra. É bem mais fácil que São Longuinho, não tem que dar 3 pulinhos. Muito bom. Tem também a Iaci, que para alguns povos indígenas, ela é que é a mãe. O que difere de muitas outras crenças que colocam o pai como criador. Tem também a Caipora, a rainha das matas. Ela protege todos os seres vivos e castiga todos os caçadores que entram na mata de segunda e sexta-feira. Olha aqui, específica ela, Que bom, que legal. Eu também conheço a lenda do queijo do céu. Conhece o queijo do céu? Não conheço, não. Ai, menina, é uma história linda. Existe um queijo no céu que fica em cima das nuvens. Ele é feito e temperado por anjos, querubins. É delicioso. E lá no Nordeste, dizem que quando um homem não faz nenhuma malandragem, não faz nenhuma safadeza, quando ele faz tudo direitinho, as pessoas dizem: ah lá, esse homem quer comer o queijo do céu, porque só pessoas boas podem comer. Por sinal, menina, eu lembrei que eu tô com uma fominha. Você não tem um queijinho temperado assim com orégano, manjericão? Eu não tenho. Lá vai você de novo, mas essas e outras histórias a gente conta outro dia, né? O senhor não disse que ia embora, né? Já deu tempo aqui, acho que já deu horário. Pode ir. Nossa, que grossa você! Tá bom então, eu vou, mas deixa eu juntar minhas coisas aqui primeiro. Junta tudo. Você não quer mesmo as varas de marmelo? A promoção tá acabando, hein? Eu tô sem dinheiro hoje, não. Obrigada. Uma garrafa vazia. Você quer pó pra pôr água? Não quero, não. Pode levar. Deixa eu ver aqui umas bolinhas de gude, não quer? Não, pode levar. Bom, então, eu vou ir daí. Vai, pode ir. Vai. Então tá. Tchau. Tchau, vai lá, vai. Escafeda-se. Finalmente, achei que ele não ia mais embora. Agora que ele foi embora, eu acho até que eu vou contar outra história, né? Pela longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. O senhor não ia embora? Não, menina, que eu esqueci meu cajado. Nossa, eu ando muito por aí, seu cajado até é ruim, né? A lombar pega, não tenho mais 5 anos, né? Agora acho que tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora eu vou. Vai lá. Obrigado. Tchau, Garaiva. Vai pela sombra, Vai devagar. Foi. Então, que história será que eu posso contar? Eu tenho tantas na minha cabeça. As andorinhas voltaram e eu também voltei. Voltou. Voltei. O que foi agora? Não, menina, esqueci o lampião. Porque, você tem a fogueira aqui, é bom pra te iluminar, mas eu vou andar por aí, né? Precisa estar com o lampião. Eu tenho uma miopia com astigmatismo complicado. Eu fiz uma cirurgia há alguns anos, né? Mas aí começou a voltar e aí complicou que eu tô sem dinheiro pra... Acho que você não quer saber, Não, vai lá. Então agora deixa eu ver. Não esqueceu mais nada. Não, tenho certeza. Tudo. Olha direitinho. Deixa eu ver, esse banco já era seu. Já era meu. Deixa aí. Bom, então, agora eu vou. Vai. Obrigado, viu? Vai, escafeda-se. Eu não volto, hein? Vai embora. Vai. Agora ele foi. Então, eu acho que já tá tarde, né? E a gente...
Já tá tarde, e aí eu não vou poder contar outra história, porque vai que ele volta, né? Então, a gente vai... Quatro papos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também sei galopar. Ó, galopeira! O que foi agora? Ah, não, agora não foi nada, eu voltei o que eu quis. Não. Se acalme, se acalme. É que eu comecei a cantar essas músicas e eu me lembrei de outra coisa. Além desse lindo ritual que é contar histórias ao redor da fogueira, uma das maneiras mais antigas de se passar conhecimento através de gerações é através da música. Ela nos encanta, nos passa emoções e nos acalanta nos momentos difíceis. E eu tenho uma música de minha autoria que fala sobre o nosso folclore. Você quer ouvir? Ai, vai, canta, vai. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui bonitinho. É assim, ó. O nosso folclore traz no coração mensagens profundas de proteção. Murmúrio do vento faz suave canção, as folhas do bosque tocando entre as mãos. Venham, venham, aproximem-se sem medo. Não estamos no além e nem em cemitérios, mas embaixo de um arvoredo, na fogueira dos mistérios. Venham, aproximem-se sem medo. Não estamos no além e nem em cemitérios, mas embaixo de um arvoredo, na fogueira dos mistérios. São histórias da gente, do povo gaúcho ao amazonense. Uma nova lenda. Você ouviu? Proteja o folclore do nosso Brasil! Venham, venham, aproximem-se sem medo. Não estamos no além e nem em cemitérios, mas embaixo de um arvoredo, na fogueira dos mistérios! Ai, que lindo! bonito, Muito bom, né? parabéns, parabéns. Agora realmente, depois de cantar, depois de nossa, muito obrigado por te conhecer, nada, tá bom? pra- Ó, essa música aqui logo logo tá nos Spotify, vai ser um sucesso, tá, Tá bom, tá Agora, bom. de fato, eu vou. Vai lá. Deixa eu ver também, né, Não tá esquecendo nada. Aqui, esqueci. vai. Que bom te ouvir, né? Que bom, Agora que eu vou. volta. Muito prazer te conhecer. Prazer, Tchau, foi tchau. meu, foi ótimo, Vamos terminar aqui rapidinho antes que ele volte, né? Agora ele foi mesmo. Bom, agora que vocês conhecem alguns dos personagens do nosso folclore, vocês se tornaram pequenos guardiões dessas histórias. E é dever de vocês passá-las adiante. Até breve. E que esse conhecimento seja a luz na escuridão. Aplausos.